Porque se perdoares, Mateus 6,14, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, não perdoando aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você acha que você é certo diante do Senhor? Com certeza nós sabemos que não, né? E se você não perdoar, quando você chegar de joelhos na presença do Senhor, Senhor me perdoa, Senhor me ajuda, vai ser em vão. Aí você precisa de se libertar de você mesmo, se libertar das suas vontades carnais, se libertar daquilo que não agrada ao Senhor, que nós mesmos praticamos, que nós mesmos estamos fazendo. Irmãos, o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos antes da gente pronunciar uma palavra. Irmãos, por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Ele era adúltero, ele era assassino, ele era, vamos colocar aqui, um péssimo pai de família, marido. Ele era um homem que não agradava ao Senhor. Só que a palavra nos afirma que mesmo tendo ele essas falhas, se tornou segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele mesmo falou, ele fala nos Salmos: não porei coisas más diante dos meus olhos. E hoje em dia tem muita gente colocando muita coisa má diante dos próprios olhos. O adversário, irmãos, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que te chama a atenção. Ele sabe as falhas que nós temos. Ele conhece o ser humano, ele estava presente quando o ser humano foi feito. Ele sabe todas as falhas do ser humano, todas. E ele te conhece perfeitamente. Ele não sabe o que você pensa, tá? Mas ele sabe o que você deseja, o que você quer. Por isso que o diabo coloca na mente dos homens casados traição. Por quê? Porque simplesmente o homem quer fazer a vontade da carne. A carne realmente puxa para essas coisas. O homem, praticamente, já existe gente dentro de igrejas que são viciados em sexo. É a luxúria, que é essa parte dos 7 pecados capitais, a luxúria está entranhada nessas pessoas. Os homens não se libertam disso. Existem pessoas que estão dentro da igreja que estão o tempo todo dentro da igreja, é uma bênção, mas dentro de casa só vive na ira. Qualquer coisa briga com a esposa, qualquer coisa briga com o marido, qualquer coisa briga com os filhos, qualquer coisa está discutindo com o outro, não está tendo paciência. E aí, simplesmente acontece o quê? O adversário faz assim para muitos, ó, e faz de pé. Ele faz de pé. Por quê? Aqui dentro da igreja você não é de crente, mas dentro de casa você não dá testemunho de céu. Dentro de casa você não trata a sua esposa com o carinho que Deus pede isso aqui. Você, marido, amai a sua esposa, trata ela com carinho conforme o próprio Deus trata a igreja. Aí muitas vezes a pobre da mulher vai lá do nada, faz alguma coisinha, já faz aquela bagunça. E aí simplesmente você diz depois: Senhor, me perdoa, me dá isso, me dá aquilo outro. Nunca chega. Por quê? Sua oração não foi ouvida. Nunca chega porque sua oração não chegou nem na luz do seu teto, quanto mais no teto. E aí você fica pedindo bênção. Irmãos, hoje em dia nós estamos sendo abençoados pela misericórdia de Deus. Não é porque os irmãos estão vivendo na graça de Deus, não, irmãos. É muito mais gostoso, é muito mais vantajoso viver pela graça do que viver pela misericórdia. É muito mais vantajoso nós estarmos na presença do Senhor e estarmos vivendo pela graça. Por quê? Porque pela graça você pede. Vocês querem ver o que acontece? Pela graça você pede de manhã, de tarde, Deus te dá. Às vezes você nem pediu, chegou a pronunciar, mas por Deus conhecer o seu pensamento, Ele vai lá e faz. Olha aqui,
Tem muitos crentes, irmãos, muitos crentes que servem, não é servo não, que estão vivendo dessa forma aqui, ó. Jesus Cristo falou bem assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Lá no 23 fala assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Qual foi a última vez que você se preocupou em ser templo do Espírito Santo? Irmãos, Deus habita em templo sujo. Deus habita em templo cheio de imagens, cheio de um montão de coisas. Não estou falando de igreja católica não, porque lá dentro tem muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Lá dentro tem, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque lá tem pessoas que também têm a mesma Bíblia e eles também são fiéis ao Senhor. Você quer ver que dia triste vai ser? O dia do arrebatamento. Muitos pastores ficando e padres subindo, muitos católicos subindo e os crentes pentecostais. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós preferimos julgar o erro dos outros do que observar os nossos. Preferimos julgar a católica, julgar qualquer outra igreja, qualquer religião, do que olhar para dentro de nós mesmos. Irmãos, está ali, ó, oração não é obrigação, oração é um prazer, uma bênção, né? Então, qual foi a última vez que você, varão, chamou a sua esposa para vocês dois orarem juntos? Meu irmão, qual foi a vez que você chamou seu filho para orar junto com ele? Colocou junto ali no seu quarto e chamou para orar. Qual foi a última vez você, minha irmã, chamou sua esposa para vocês dois orarem juntos? Jejuar junto pelos seus filhos? Irmãos, é culto de libertação, mas é libertação nossa, não é libertação dos irmãos que estão simplesmente dizendo que serve ao Senhor, não, é daqueles que querem servir ao Senhor. É libertação daqueles que querem estar na presença do Senhor. E o próprio Jesus fala que esse povo que serve aí estão servindo apenas de lábios, não estão tendo compromisso com Deus. Imagina só que tristeza vai ser, irmãos, quando nós morrermos e ressuscitarmos. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus fala isso aqui, ó. Olha só como que ele fala, e o Jesus Cristo falou, o próprio Jesus falou. Ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Jesus Cristo. E, no caso do Deus, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o bem, irmãos, não quer dizer só você vir dar dízimo, não quer dizer só você vir ofertar, não quer dizer só vir para a igreja, não quer dizer isso não, irmãos. Fizeram o bem, aquilo que é bem, porque a palavra fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, só de não fazer está pecando. Só de não fazer. Então fazer o bem, irmãos, é fazer aquilo que agrada ao Senhor, é fazer aquilo que agrada a Deus vivo. E se você tem no seu coração o desejo de você ser templo do Espírito Santo, pode ter certeza, tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar para melhor. Você vai ser um servo do Senhor, um homem obediente, um jovem obediente, uma jovem obediente, uma jovem que serve ao Senhor. Ela não se mistura com as coisas do mundo. Não estou falando de vestimenta, mas ela não veste o que o mundo veste. Ela não fala o que o mundo fala. Ela simplesmente está disposta a servir ao Senhor, independente das amizades. Foi o que aconteceu com Esther. Esther, ela era escrava, ela era simplesmente uma moça lá que sabia as coisas do Senhor, do passado que ele fez, e ela confiava nesse Deus, e o próprio Deus a tornou rainha. Não acontece só com os homens não, irmãos, não é só com José que aconteceu não, com Esther também, ela também quis ser serva do Senhor, mas ela colocou no coração agradar ao Senhor. Aleluia.
agradar ao Senhor. E quando é que você quis colocar no seu coração agradar ao Senhor? Aleluia. Por quê, pastor? Porque eu vou mostrar para os irmãos que o que eu falei não é mentira. O que eu falei é verdade. E é verdade profunda ainda. Por quê? O próprio Senhor fala bem assim, na boca de Davi: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Irmãos, Deus está te vendo lá do céu. O que Deus está vendo de você? Você realmente tomou a decisão de pegar a sua cruz e andar com ela? Por quê, pastor? Porque ele fala bem assim, olha, pegue a sua cruz todo dia e siga-me. Imagina como seria ruim para nós carregar aquela cruz toda vez. Mas é como se nós estivéssemos andando dessa forma. Por quê? Porque quem olhar para a gente vai ver que você não brinca do jeito que eles brincam, você não é de mentira, você não é de enganar ninguém, você não é de passar perna em ninguém, você não rouba ninguém, não furta ninguém, você não se mistura como que o mundo se mistura. Não quer dizer que você não vai conversar nem falar com ninguém, nada disso. Você só vai ser diferente. Você não vai fazer o que eles fazem. Você não vai ter na mente o que eles têm. Se você, jovem, está na presença do Senhor para agradar ao Senhor, não pense que Deus está aceitando, não só os jovens, né, todos. Não pense que Deus está aceitando o seu louvor. Não pense que Deus está aceitando a sua adoração se você não tiver vida de oração. Você só consegue se libertar de você mesmo orando. Aleluia. Você consegue se libertar das suas falhas, dos seus erros, orando. Se você não orar, você pode vir tocar o que você quiser aqui, pode cantar o que quiser, pode falar a língua estranha que quiser. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque se você não tiver vida com Deus de oração, você vai estar simplesmente enganando a você mesmo. Por quê? O próprio Jesus falou: aqueles que fizeram o bem para a ressurreição. Irmãos, quem fez o bem na sua vida toda e morreu, e o Senhor o salvou, vai ressuscitar com o mesmo corpinho, com a mesma situação. Se usa óculos, vai usar óculos, se vai precisar de tudo que está aqui, certo? A mesma coisa, roupa, tudo mais, mesma coisa, vai ressuscitar. Nisto, aqueles que morreram, sendo fiéis ao Senhor em tudo, não é só em algumas coisas, em tudo, esse vai receber um novo corpo e um novo nome. E esse novo nome vai estar escrito na pedra, na qual o Senhor vai te dar, e você vai ter acesso à eternidade. Agora, os que não fizeram da forma que Deus quer, esses irão ressuscitar também do mesmo corpinho, do mesmo jeitinho que morreu. E aí vai para onde? Para o inferno. Vocês já ouviram a mensagem de Lázaro e o rico? Já, né? Sim. Então, lembra o que Lázaro fala? Lázaro o rico fala: Senhor, pede Abraão, pede Lázaro para molhar o dedo, me dá o que é uma gota de água, irmãos. De tão terrível que será. A palavra fala que lá não terá instrumento nenhum, não terá corda para fazer nenhum tipo de instrumento, só vai ver dor e energia de pessoas lamentando. Irmãos, eu não estou aqui pregando para vocês simplesmente para colocar medo em ninguém, não. Eu estou simplesmente falando para os irmãos que para servir ao Senhor e ser homem e mulher, jovem e jovem, abençoados por Deus, é necessário uma mudança de vida. E se nós estamos querendo que Deus salve Betinho, salve o mundo, é primeiro nós sermos a luz. E essa luz só vai acontecer se nós primeiro, dentro de casa, formos vistos como servos.
Você hoje, responde para você mesmo, os seus parentes te veem como verdadeiro servo? Os seus parentes te veem como servo de Deus? Como um homem de Deus, um homem que não mente, um homem que não tem brincadeiras que não agradam ao Senhor, um homem que não tem palavras poucas, um homem ou uma mulher que não faz aquilo que não agrada ao Senhor, eles te veem dessa forma. Os seus filhos te veem como um homem de Deus, varão? Uma mulher de Deus, varão? Seus filhos te veem desse jeito? Ou qualquer coisinha na sua boca está sendo aqueles palavrões que não agradam ao Senhor? Ou dentro de casa você e a sua esposa estão brigando o tempo todo, que até os seus filhos dizem, eu nunca vou casar na vida. Eu nem saber de casar. Eu vivi assim. Irmãos, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de agradar ao Senhor. E nós precisamos de agradar ao Senhor, irmãos, primeiro, dentro do nosso lar. Para quê? Para que quando ali, o seu esposo, que talvez não é evangélico, a sua esposa não é, mas quando ali eles olharem para você, eles vão ver o brilho do Espírito Santo. E sabe como que o brilho do Espírito Santo vem até a gente? Joelho no chão. Joelho no chão. Quando você levanta, quando você abandona a sua vontade da carne e vai para o joelho, ali o Senhor te manda. Irmãos, não adianta nós querermos ter intimidade com Deus se a gente não ora, se a gente não é fiel ao Senhor, se a gente não busca o Senhor de verdade, se a gente não lê Bíblia. Não, ler Bíblia não quer dizer nada também, mas a gente não pratica o que na Bíblia está escrito. É ler e praticar, só ler quer dizer nada, porque o diabo conhece, conhece só o diabo. Ele sabe o que eu estou dizendo. Ele citou para Jesus, e aí? Imagina só. Hoje muita gente quer conhecer, não quer dizer que conhece a Bíblia. Gente, conhecer não quer dizer nada. Você tem que praticar o que nela está aqui. E se você não se libertou do seu eu, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo porque o próprio Jesus afirmou. Eu vou ler depois daquela parte ali, mas vou mostrar para os irmãos aqui agora. E o próprio Jesus fala lá. E ele fala abertamente. Ele não brinca no que fala, não. Ele fala bem sinceramente desse. Que ele fala que se nós não nascer de novo, não vai ter jeito. Na verdade, lá em João 3:3. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O 5. Na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não adianta você vir para a igreja, cantar, rodopiar, glória a Deus, fazer aquela... Não adianta. Se você está tendo vida infiel ao Senhor, não adianta. Você vem para a igreja, você faz aquela cena, mas intimamente, João 3:3, você não tem intimidade com Deus. E se você não tem intimidade com Deus, sabe quando é que o Espírito Santo vai brilhar na sua vida? Não vai. Você vai sair na rua, você vai ser apenas mais um que diz ser crente, mais um que quer, ou seja, vai estar vivendo simplesmente pela tal misericórdia do Senhor. Irmãos, se você quer agradar ao Senhor, olha para dentro de você mesmo, olha para dentro de você e veja o que você está fazendo. Sabe por quê? Deus, Ele simplesmente ainda não acabou com o mundo, porque o Jesus Cristo e o Espírito Santo estão intercedendo por nós. Aleluia. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Imagina só o que é um ser Deus que conhece qualquer linguagem mundial universal, tudo quanto é jeito, qualquer galáxia que existe aqui na Terra, no nosso universo. Simplesmente ele conhece todos. Ele simplesmente com gemidos inexprimíveis, quando você erra, ele chega ao Pai e pede para te perdoar. Ele chega ao Pai e fala, perdoa, é teu filho, é falho. Jesus Cristo também do mesmo jeito. Eu fico imaginando, irmãos, quando a gente erra, o próprio Jesus Cristo se ajoelha diante do Pai e mostra as mãos.
Foi por ele que eu morri, tem mais uma chance. Deus está te dando mais uma chance hoje, de você ser diferente, de você ser homem de Deus, mulher de Deus, não dentro de igreja, mas dentro da sua casa. É onde realmente você se solta, onde você realmente está. Ali você se sente, ali você está tranquilo. Dentro de casa. Quando você for servo, fiel a Deus, dentro do seu lar, aí sim, irmãos, você pode vir para a igreja, fazer aquela festa, porque você não vai ter com que se envergonhar. O próprio diabo, irmão, o Senhor fala bem assim, que aquele que serve ao Senhor e é fiel, o próprio diabo não tem palavras para poder te atingir. Ele é envergonhado perante Deus por sua causa, a sua decisão de ser servo fiel. Irmãos, eu não posso tomar a decisão para vocês. Eu queria poder fazer isso, tomar a decisão de vocês serem fiéis ao Senhor. Eu faria isso agora, mas eu não posso. Eu não posso tomar a decisão para você, marido, ser melhor, ser um homem melhor dentro da sua casa. Eu não posso tomar decisão por você, irmão, parar de ser aquela que não está nem aí, que qualquer coisa briga, é ciumenta demais, briga à toa. Às vezes, irmão, se você confiar no Senhor e seu marido te trair, é Ele Deus. Seja você fiel. Se o seu marido te trair, é Ele Deus para lá. Se a sua esposa te trair, é ela e Deus. Seja você homem de Deus, onde você estiver. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra fala o seguinte, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, certo? Mas o que adianta se você está reunido em nome do Senhor, mas você não está tendo vida com Deus? E aí? Sua oração não está simplesmente sendo jogada de boca para fora. Você não está tendo intimidade com Deus. É aquela palavra que o Senhor Jesus fala aqui, ó, em Mateus 6, Mateus 7, 21. Ele fala o seguinte, 21 não, mais à frente. Ele fala assim, ó, então lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Esse conheci aqui, ele fala de intimidade. Lembra que lá em Gênesis fala assim, né? E Adão conheceu Eva e tiveram um filho. E Abraão conheceu Sara e tiveram um filho. Esse conhecimento aqui é de intimidade. Existem várias traduções em relação a algumas coisas na Bíblia. Nesta parte, esse conhecimento aqui é a mesma coisa. Então ele dirá abertamente, nunca vos conheci, ou seja, nunca tive intimidade com você. Você nunca teve intimidade comigo, como que eu vou fazer alguma coisa? Você nunca quis ter intimidade comigo. Você nunca quis se libertar da mentira. Nunca quis se libertar da luxúria. Às vezes, irmãos, os crentes, os servos do Senhor, eles são zombados na rua com os próprios parentes. Rapaz, você não bebe não, irmão. Você come. Come, o pessoalzinho crente ou o pessoalzinho nervoso de boca, viu? Está vendo a diferença? Qual a diferença que existe de um gulão ou glutão de um bêbado perante Deus? Nenhuma. Qual a diferença tem de um mentiroso ou de uma pessoa que é irado dentro de casa? De um crente certo, fiel? Ele fala que é crente certo e fiel, mas ele é irado demais a toa, com todo mundo. Qualquer coisa sai palavrões. Qualquer coisa fala que não deve ao Senhor. E o Senhor, com essa campanha libertação, não é você libertação de algum, não, é libertação de você mesmo. Por que de você mesmo? Porque Marcos nos afirma, o próprio Jesus Cristo lá em Marcos fala bem assim, ó, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha o que Jesus fala: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. De dentro.
É de dentro de você que Deus quer mudar primeiro, antes de mudar alguém que você conhece. Como que você acha que essa igreja vai encher se você não está dando testemunho nenhum lá fora? Como que você acha que essa igreja vai encher se dentro da sua casa, dentro da sua casa, você não está dando testemunho nenhum? Como que você acha que Deus vai te dar alguma coisa se você não faz o que a palavra nos afirma que é para fazer? Se você insiste em fazer aquilo que não agrada ao Senhor, irmãos, não é jogar nada na cara de ninguém, é lembrar que ainda temos tempo. Aleluia. Ainda temos tempo. Enquanto essas pálpebras dos seus olhos estiverem batendo, tem tempo. Aleluia. Ainda tem tempo de você se arrepender. Ainda tem tempo de você olhar para dentro de você mesmo e falar: eu tenho muitas coisas para melhorar. E o Senhor, Ele simplesmente está pronto para te abençoar, pronto para te usar. Ele está pronto para, através do seu falar, do seu olhar, do seu testemunhar dentro do seu lar, salvar seus familiares. E os seus familiares querem vir para a igreja que você está seguindo. Não é mundial, não é maranata, não é católica, não é nada disso, irmãos. É porque simplesmente não viram a presença de Deus em você. É como nós falamos, o Espírito Santo não habita em terreno formado pelo homem. Não habita. E se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, você precisa de praticar algumas dessas coisas que eu vou falar daqui a pouco. E ele fala abertamente para você: se você não quiser, não vai ter jeito. Porque diz bem assim, ó, lá em Éfeso 4, 25: porque deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira. Você consegue deixar a mentira. Aleluia. Você não é forçado a mentir. Eu falei, o diabo não possa vir fazer nada. Ele não te força a trair sua esposa. Ele não te força a ficar olhando para o corpinho das mulherzinhas que passam na rua, quando você está lá na rua e sua esposa não está perto. Ele não te força. Ele também não te força a você ficar horas e horas, irmã, com o dedinho para cima, né? Jogando TikTok, ou jogando, será que não é esse negócio desse? Você olhando para isso, você praticando isso. Irmãos, o adversário não te força a fazer nada disso. E ele vai fazer, sabe o quê? Vai fazer de tudo para você nunca ter tempo de orar. Vai fazer de tudo para você nunca ter desejo de ler. Por quê? Porque ele já sabia que a Bíblia seria onde estaria escrito como ir ao céu. Aleluia. E isso ele nos fala: irai-vos e não pequeis. A gente pode se irar forte, a gente pode se irar, ficar nervoso, mas pelo amor de Deus, quando você ficar nervoso, respira 10 vezes antes de falar qualquer coisa, antes de você entristecer a sua esposa que tanto se dedica por você, antes de falar qualquer coisa com o seu esposo, com o seu namorado, com o seu familiar, com alguém que na sua família não tem dinheiro, vai lá te falar alguma coisa e você de nada despreza aquela pessoa. Irmãos, nós precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos honrar o Senhor. Precisamos estar na presença do Deus vivo, para que o próprio Deus venha estar na presença de vocês quando vocês mais precisarem. Irmãos, será porque que Deus ainda não desistiu de você? Será porque que Deus ainda não desistiu da sua vida? Porque o próprio Filho, o Espírito Santo, ora por você. Por quê? Porque Deus não desiste? Desiste. Mas, irmãos, Ele desiste tanto que Ele mesmo destruiu todos na arca, antes da arca. E aí? Todos. Tinha muitas mulheres grávidas, tinha muitas mulheres com nenéns recém-nascidos. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Mas Deus ama o Filho dele.
E se você quer ir para o céu, você precisa fazer a vontade do Filho dele, que ama fazer a vontade do Pai. Ama fazer a vontade do Pai. E quando o Filho chegou aqui, ele não fez hora nenhuma a vontade dele. Ele abandonou, ele se absteve-se de si mesmo, com seus poderes reais, com seus poderes celestiais, e viveu como um ser humano que sente fome, que soa, que mija, que vai para o banheiro, que vai para um tanto de coisa, ser humano que precisa de comer, que tem fome, ser humano que cansa. Ele simplesmente foi assim. E nisso, amados, nós sabemos que nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos estar na presença do Senhor. E se nós não tivermos vida com Deus, nós vamos nos irar a qualquer momento, né? E aí fala bem assim, ó: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, irmãos? É você simplesmente estar na presença do Senhor. Aí uma irmã faz algo que você não gosta, você vai lá para outra e toca tudo para ela. E sabe como que você está sendo considerado perante Deus? Como feiticeiro. Como feiticeiro. Por quê? Você está colocando irmão contra irmão. Você foi lá e falou mal da tua irmã para outra. Aí a outra já estava meio triste com aquilo que você falou. Aí ficou mais triste ainda. Aí mata a vida espiritual dessas pessoas. Se você não se livrar das más palavras, não se livrar dos maus olhares, não se livrar daquilo que agrada a carne, não vai ter vida com Deus. Por quê? Ele fala bem aqui, ó: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Irmãos, você pode ter certeza, Deus não chamou ninguém aqui para ser rico. Ninguém, nenhum de nós. Rico que eu falo é igual a esse Tesla aí, esses homens ricão do mundo, é igual a esses donos de empresas, essas coisas. Não, eu disse que nenhum de nós aqui foram dessa forma. Porque senão já teria dado. Já teria dado tantas vezes, já tentou tantas coisas, não deu certo. Mas aí, por quê? Porque às vezes você está tentando sem você olhar para dentro de você mesmo e ver onde Deus te quer. A palavra fala assim que nós devemos nos contentar com o nosso soldo, com o nosso salário. Quando você se contenta com o que você está ganhando, simplesmente você vai ser fiel ao Senhor no pouco, e no muito Deus vai te dar. Você ganhando pouco aqui, o que vai acontecer? Simplesmente nós estaremos podendo emprestar ou dar, mesmo ganhando um salário mínimo. Mesmo ganhando um salário mínimo, você vai conseguir fazer isso. E ao fazer isso, irmãos, por quê? Porque Deus já está prosperando a sua vida. Agora, muitas pessoas, a palavra mesmo fala, Jesus mesmo falou, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para os céus. E o que mais tem tirado homens de Deus da presença do Senhor, Deus, é o dinheiro. É o dinheiro. É o amor às coisas dessa terra. E se você é fiel ao Senhor, o Senhor vai te honrar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Será que da sua boca está saindo só louvor? Será que você realmente está só falando língua estranha? Ou você fala língua estranha aqui e daqui a pouquinho está xingando? Fala língua estranha aqui e daqui a pouquinho está dentro de casa lá e eles falavam tudo. Está falando língua estranha aqui, ou às vezes está louvando aqui, sendo usado por Deus aqui. Ó, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, Deus manda dizer aquilo outro. Mas você, a sua boquinha que foi usada para louvar o Senhor, agora está louvando o diabo. Está louvando o diabo. E quando a gente faz essas coisas, irmãos, nós estamos servindo ao diabo, não a Deus. Ao diabo. E o que acontece ainda? E não entristeçais. A parte mais bonita desse texto é: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos,
Parece que não, mas o Espírito Santo ele fica triste conosco, porque o Senhor tem ciúmes da gente. Ele tem ciúmes de nós como servos, porque Ele te trata como se você fosse a menina dos olhos dele. Alguém encosta na menina dos seus olhos? Porque você é mais que não deixa. Você é da mesma forma. Deus até hoje não está deixando nada te encostar, nada te derrubar, nada te tirar desse mundo, porque Ele ainda tem um plano na sua vida. Ele ainda te ama. Ele ainda quer fazer de você um jovem fiel ao Senhor, uma jovem fiel ao Senhor. Ele quer fazer de você uma mulher que dentro da sua casa tem paz, um homem dentro da sua casa tem a paz, tem alegria, onde todos vão olhar para você e vão dizer: não, ele, fulano é servo fiel. Irmãos, quem é servo fiel do Senhor, quem é servo fiel ao Deus, fiel mesmo, não é fiel de meia boca não, fiel de verdade, ele é conhecido no céu, porque os anjos são ordenados a vir trazer bênção para você. Ele é conhecido na terra porque os que estão à sua volta conhecem você como servo de Deus. E ele é conhecido no inferno. No inferno? É, no inferno. No inferno porque o próprio Deus dá ordem. Ó, naquela você não toca não. Naquele ali, não tem jeito não. Você pode rodear por fora para fazer o que quiser, mas tocar não vai não. Por quê, irmãos? Porque quem serve o Senhor com fidelidade, os anjos do Senhor, eles acampam ao redor. Eles acampam ao redor daquele que é servo fiel, daquele que não tem maldade no coração, daquele que não tem ruindade, daquele que não tem inveja, daquele que não tem gula, daquele que não tem ira, daquele que não tem luxúria, que é coisa de sexo e mais sexo, daquele que não tem simplesmente avareza, que é apegado a material. Hoje em dia as pessoas se apegam ao material, esquece das pessoas. Esquece. Muitos esquecem até dos próprios pais. E se apega aos bens que os pais têm. E muita palavra fala: não trateis bem os outros, não trateis bem os outros, aos próximos, pelos bens que eles têm. Não faça isso, porque você fazendo dessa forma, você vai estar apenas rodeando aquele que tem dinheiro. Ele vai te dar alguma coisa, e você trata bem por quê? Trata melhor do que aquele que não tem nada. Você está fazendo acepção de pessoas por causa da grana, aquilo que não agrada ao Senhor. Mas se você vê um mendigo, trate ele bem. Se você puder, dá comida para ele. Se você puder, dá uma roupa. Trate bem. Se você vê uma pessoa drogada, caída no chão, às vezes um drogado, jovens perdidos na droga, trate eles bem. Você está vendo, às vezes, uma mulher na prostituição, perdida, vai lá, trate ela bem. Maridos não, mulheres, trate elas bem. Porque se o homem for lá fazer isso, ela própria já vai pensar outra coisa. E sem falar o que te veio fazer. E a sua esposa não vai aceitar. Com isso, irmãos, não entristeçai o Espírito Santo. Nem entristecer o Espírito Santo, sabe por quê, irmãos? Com pouca coisa. Porque essas poucas coisas, irmãos, que a gente não percebe, é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Tipo, estamos falhando o tempo todo. No falar, no olhar, no tratar as pessoas, com os nossos negócios, com as nossas coisas, o nosso tratar. A gente trata o negócio, dá desculpa, não lembrou porque os hábitos não estavam deixando você sair daqui. Aí você não lembrou, você vai dar desculpa, não, que eu estava trabalhando. Às vezes alguém te fecha na rua do seu carro. Oh, aqui você louvou a Deus, né? Beleza, na rua lá você lembra até, fala até que a pessoa tem profissão, que os pais e as mães têm profissão, ou às vezes são animais, né? Irracionais. Isso, irmãos, o Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo está vendo as suas ações. E se você quer ser homem e mulher cheio do Espírito Santo, é necessário mudança. É necessário você parar de agir dessa forma. E fala bem assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoadores, uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você quer ter vida com Deus, procure mudança. Se você quer ter vida com Deus, procure fazer com que as pessoas que estão ao seu redor vejam Deus na sua vida.
Aleluia. Vejam Deus no seu coração. As pessoas vejam que Deus realmente está na sua vida pela forma que você trata os outros. Irmãos, qual é o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Não é a lei dos 10, não. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Hoje em dia tem sido feito assim. Tira por você mesmo, tira dos outros não. Tira por você mesmo. Você tem amado o próximo da mesma forma? Por quê? Porque às vezes você quer ir para cá ofertar o seu louvor, você quer ofertar uma adoração, aí você simplesmente esquece que se você não tiver vida com Deus, o seu louvor e a sua adoração, a sua oferta, tanto ela é dinheiro quanto outra coisa, não está sendo recebida. Por quê? Porque o próprio Pai fala assim, porque Ele simplesmente alegra as nossas vidas e nos fala para nós sermos diferentes. E Ele nos relata o seguinte, que nós estamos na presença do Senhor e que nós precisamos ser fiéis a Ele até nisso. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra o teu irmão, é teu irmão contra alguma coisa contra ti. Por quê? Porque às vezes a gente magoa as pessoas sem perceber. A gente magoa as pessoas com a palavra, magoa as pessoas desprezando ela perante os outros, magoa as pessoas de um jeito que não agrada ao Senhor. Aí aquela pessoa ficou triste, poxa, ele me tratou desse jeito. Não vou nem naquela igreja não. Ou ele é assim, não vou nem lá estar perto mais não. Deus, Jesus fala assim, ó, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, servir ao Senhor não é fácil, não é fácil. E ele fala, reconcilia-se depressa, porque hoje o seu advogado, amanhã pode ser seu juiz, vai ser seu juiz, né? Então, se você quiser servir ao Senhor, irmãos, lembre-se disso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que me negar, ou qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Ou seja, perder a sua vida, que fala, mesmo que seja capaz de morrer por Cristo, mas você não vai mentir, você não vai trair, você não vai tratar mal os outros, você vai tratar os outros bem. Mesmo capaz de tudo isso, Deus vai estar te honrando. Porque que aproveito ao homem granjear, ou seja, o mundo, e perder a sua, ou seja, prejudicando-se a si mesmo, perder a sua alma. O que vai adiantar para você? Interessante que ele mesmo falou que ele vai vir com os anjos na glória do Pai e vai dar cada um segundo as suas obras. O que você pensa que está pronto para você ganhar? Do jeito que você está fazendo? O que você acha que você vai ganhar? Irmãos, como o nosso tempo é curtíssimo, eu vou pedir aos irmãos que agora fechem os seus olhos, todos, que quiserem, obviamente, né? Feche os seus olhos, olha para dentro de si mesmo. Como eu falei para os irmãos, que Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Ele quer que você simplesmente fale em relação ao que você está sentindo, o que você está passando, fazendo, para Ele te perdoar. Mas Ele quer que você simplesmente fale. Por quê? Porque o diabo não pode saber do seu pensamento, mas ele pode te ouvir. Ele pode ouvir o que você fala. Naquilo que ele está ouvindo o que você fala, ele vai saber que você quer mudança. Então, se você quer se libertar de você mesmo, se libertar de dentro, libertar daquilo que não agrada ao Senhor, que está dentro de você, não vai ter jeito. Mas se você quiser se libertar, Deus está pronto a te abençoar. Ele está pronto a ouvir a tua oração. Sempre quando as pessoas erravam, Jesus Cristo falava bem aqui, bem assim, ó, vai e não peques mais. Não peques mais. Irmãos, nós sabemos, a palavra fala, eu vou ler para os irmãos verem que não é mentira. Nós sabemos que Deus não ouve pecador, Ele ouve o Espírito Santo. Mas existe uma diferença.
Lá em João 9:31, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus vai passar a te ouvir. Deus vai guardar os seus filhos que estão nas drogas. Deus vai trazer seus filhos para a presença do Senhor. Deus vai abrir porta de emprego para vocês. Deus vai te dar o que você está precisando. Mas se você for fiel ao Senhor, temente ao Senhor, e faz coisas que agradam ao Senhor, Ele vai estar te livrando, vai estar te abençoando. Depende de você. Então eu convido você hoje a se arrepender do que você está fazendo. Se arrepender da forma que você acha que está servindo ao Senhor e agradando a Deus. Para com essa forma de servir o Senhor, que aceita tudo, que está bom. Deus não é assim não. Deus, Ele é amor, meus irmãos. Mas Ele é fogo consumidor. Eu convido você, enquanto esse louvor estiver cantando, não canta louvor não, não toca também não. Simplesmente você vai orar ao Senhor. E naquilo que você orar ao Senhor, você vai simplesmente ofertar ao Senhor aquilo, pedir perdão e não falhar mais. Tá bom. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor agora. Converse com Deus. Porque Ele sabe se você realmente está sendo crente mesmo. Ou se você realmente está sendo servo. Porque crente até o diabo é. Mas Ele quer servos. Deus não procura adoração não, irmãos. Deus procura adoradores. Adoradores que estão dispostos a ser fiéis. Ofertar sua vida na presença do Senhor. Ser fiel na adoração. Ser um homem de oração, mulher de oração, mulher de jejum. Aí Deus vai te dar o que você está pedindo. Peça o Senhor para restaurar sua vida. Faça desse louvor a sua oração. Você é um vaso das mãos do Deus vivo. E Ele quer te usar. Ele quer através de você salvar muitas pessoas. Mas depende de você, meu irmão. Depende de você, meu irmão. O seu falar, o seu andar, o seu lidar com as pessoas. Deus está sempre perto da sua vida. Mas Ele quer mudança de você. Ele não vai ajudar ninguém conformado com você mesmo, não. Não adianta você ir para a igreja dizer que Deus está feliz com a gente desse jeito, daquele. Não está, não. Não está. Porque Deus quer homens e mulheres que se aproximem mais dele. Deus quer você mais perto dele. É o que Jesus Cristo falou. Quando orares, dentro do teu quarto, fecha a porta, o Pai que te vê. Ele não falou o Pai que te ouve, não. Ele falou o Pai que te vê, porque o Pai quer ver você orando. O Pai quer ver você se esforçando para servir a Ele. Se você estiver disposto a servir ao Senhor, você tem que se esforçar para largar as vontades da carne, largar o seu eu, largar sua teimosia, largar sua forma horrível de servir ao Senhor. Para quando você tocar esse instrumento, é através do seu instrumento, Deus tocar na pessoa que vem da igreja hoje. Através do seu grande instrumento, Senhor, falar com o irmão. Quando você cantar aqui, Deus vem falar com o irmão. Quando você simplesmente na rua falar, as pessoas
pé, vamos fazer oração, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus vivo. Meu Deus, está diante do céu da tua igreja. Senhor, os teus filhos estão fazendo a campanha de libertação. Senhor, eu peço ao Senhor nesta hora. Meu Deus, ensina os teus filhos a se libertar da vontade da carne, Senhor. Ensina os teus filhos a voltar, Senhor, do seu direito, a se libertar, Senhor, das suas vontades carnais. Senhor, livra os homens, Senhor, da vontade sexual que não te agrada. Livra, Senhor, as mulheres. Livra, Senhor, os teus filhos de quererem ter razão em tudo, mas que eles não venham querer se defender, mas eles venham estar, Senhor, os teus pés, para que o Senhor os defenda. Oh, meu Pai, estenda tuas mãos sobre a tua igreja. Senhor, eu oferto ao Senhor este ministério, Senhor. Eu peço ao Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus vivo, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Senhor, estenda tuas mãos sobre cada um aqui. Senhor, aqueles que querem fazer um novo concerto com o Senhor, meu Pai, atende a oração dos teus filhos. Nós somos humanos, meu Pai, somos dependentes do Senhor, queremos ser mais dependentes do Senhor, porque nós queremos, meu Deus, ser templo do Teu Santo Espírito, templo do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, mas nos tira, Senhor, a arrogância, a soberba, a ira. Senhor, nos tira, Senhor, a inveja. Oh, meu Pai, nos tira, Senhor, a maledicência de nós ficar falando mal dos outros. Meu Deus, tira, Senhor, de nós a dureza de coração. Oh, meu Deus, nos abençoa para sermos perdoadores, sermos bondosos, Senhor. Oh, meu Pai, nos abençoa para que nós possamos, quando falarmos, Senhor, se apresentar para aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Oh, meu Deus, nos abençoa, Senhor, para que possamos ser servos fiéis, mas nos livra, Senhor, de nós mesmos, Senhor, das nossas vontades, que possamos querer fazer a vontade do Senhor. É o clamor que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, amados. Amados, foi uma bênção estar com os irmãos hoje. Se é uma história, comunidade, a gente retorna. Se não, eu quero poder vir para poder estar sentindo a bênção, a presença do Senhor junto com os irmãos. Igual a paz de Jesus a todos.